Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia, às 23 horas. Me perdeu às 7, me pega às 11, com certeza. A intenção da gente fazer esse talk show regional é justamente trazer pessoas envolvidas aqui com a nossa região, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim, em toda a Baixada Santista. Antes, porém, queria agradecer a minha querida equipe técnica, meu querido Davidson, é sempre muito bom conversar com ele, o Nicolas e o Rafa, que são os amores, sem eles não teria motivo para estar aqui e fazer esse programa com certeza. Não tem melhor equipe técnica do que essa da TV Cultura Litoral. Eu já comecei rasgando seda, né? Aproveito também a oportunidade para deixar aqui o nosso contato através do 013 95 550 0001. E aí você entra em contato conosco para sugestões, críticas e afins, que a Luísa vai estar te respondendo se não for na hora do almoço. Isso eu deixo bem claro, porque se você ligar pela hora do almoço, ela não me atende nem a pau, não tem jeito. E o programa de hoje está muito legal, que a gente vai falar de um assunto importantíssimo para todos nós. Afinal de contas, se não estamos nessa idade, a gente quer que você chegue nessa idade com certeza e, acima de tudo, com uma coisa chamada qualidade de vida. Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Luana Vieira. A Luana, ela é educadora física formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e ela fez uma residência aqui em Santos, multiprofissional na prefeitura. E a gente vai estar falando exatamente sobre o processo de envelhecimento e a necessidade que a gente tem de ter uma vida pelo menos livre, sem dor e longe da sarcopenia. Não sabe o que é sarcopenia? A gente já vai falar isso já já. Lu, obrigado por você ter vindo. Você é uma simpatia. Você acende esse estúdio já tão iluminado aqui. E falar de um assunto de educador, quer dizer, educação física com um educador físico. Eu acho isso importantíssimo porque hoje em dia, com o advento de redes sociais, a gente acaba vendo algumas coisas que não condizem. Ah, o seu marido tem 65 anos, tem 70 anos, compre o meu método, que ele em 2 dias vai estar pulando amarelinha. E a gente sabe que não é assim. Uhum. Uma outra coisa que a gente também tem que ver, e daí o papel do educador físico, é que não existe um procedimento operacional padrão. Nem tudo aquilo que é usado para mim, que tenho 100 quilos, tenho 58 anos, pode ser usado por uma outra pessoa que também tenha 100 quilos e 58 anos. Eu não sei níveis de açúcar, eu não sei a condição física que ela está. Por isso que esses pacotes que a gente vê, compre já, siga a nossa instrução pelo seu celular, eu não gosto muito. Eu já comprei para ver como funciona e a coisa não é bem assim. Afinal de contas, o meu educador físico não pode ser uma cadeira. E eles cismam que você faz exercício em cima de uma cadeira até alguém cair, bater a cabeça no chão ou bater, não sei. Mas a ideia é tem que ter um educador físico. Hoje em dia, você faz o quê? Você coordena o quê? Você está fazendo o quê? Hoje aqui em dia, né, aqui em Santos, eu estou, primeiramente quero agradecer, Obrigado. né, não agradeci. Volte Primeiramente sempre. quero agradecer, né, o Volte convite. sempre, por favor. Atualmente aqui em Santos, eu atuo atendendo pessoas na residência. Ah, você atende então em eu casa. faço atendimento no domicílio, seja academia isso. do condomínio ou dentro da residência da pessoa idosa que está nesse processo do envelhecimento, principalmente atendendo essas pessoas que já são mais longevas, de 75 anos, 80 anos, que nunca fizeram nada, porque com essas pessoas, pensa, a pessoa já está vivendo 80 anos, ela nunca fez nada, ela muito provavelmente já tem um quadro de sarcopenia, como a gente pode discorrer mais sobre isso, um quadro de dor muito grande, e aí fica aquela questão, o que pode fazer? Como você falou, a questão da individualidade, que eu também vejo como sendo algo que a gente precisa ter muita atenção quando a gente tem posicionamento na rede social, quando a gente fala para essas pessoas. E eu tenho uma rede social em que eu também tenho um programa de acompanhamento online, mas que é um programa todo individualizado, porque a gente pensa justamente na situação e na saúde daquela pessoa. Exemplo, eu acessei até, eu entrei na sua rede, @Luana, com 2 Ns, .personal sênior.
Desculpa. Isso, e lá na rede social eu faço essa divulgação, né? Porque tem muitas pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que ficam perdidas. Então elas falam assim, eu vou lá na academia, chega na academia, o profissional, eu falo que eu tenho uma artrose, já tenho uma dor, ele me coloca na máquina. Aí ele me coloca na esteira 20 minutos, me coloca para fazer uma bicicleta, mas ele não olha o meu exame, ele não fica supervisionando muito bem aquilo que eu estou fazendo, e isso é um grande problema. Porque essa pessoa, ela precisa fazer o exercício, mas ela muitas vezes não encontra aquele carinho e aquele cuidado num processo que ela vai ter que... E eu falo carinho não só por uma questão de gostar de trabalhar com esse público, Não, sim, mas realmente nós sim, precisamos sim. ter uma atenção, Uma visão diferenciada. Porque Lógico. a pessoa, no processo do envelhecimento, Carlão, ela tem declínio. Todo mundo, eu falo isso para todo mundo que me acompanha, todo mundo já sabe. Eu sou a profissional que vai dar aquele chacoalhão e vai falar, todos nós vamos envelhecer. Eu já estou envelhecendo, você já está envelhecendo. Só que a escolha que a gente faz no nosso dia a dia é ela que manda em como vai ser esse envelhecimento, principalmente porque você falou, todos nós queremos a qualidade de vida. Exatamente, Lu. Então, assim, é uma coisa que me perturba no sentido de preocupação. Assim, eu tento fazer o quê? Como eu sou um cara dinâmico, tô fazendo uma consulta já. O meu dia começa muito cedo e acaba muito tarde. A história do sem tempo é usado por todos. Você me desculpe, todos vou nós. usar o sem tempo, Sim. porque sábado e domingo eu vou estar com a minha família fazendo churrasquinho, então não tenho tempo. Sim. Já viu aí, né? Então é isso. O sem tempo todo mundo usa. Mas pelo meu dia ser um dia muito dinâmico, eu dou aula, laboratório, estúdio, volto para a faculdade. Quando eu tenho que descer 2 lances de escada, eu não pego elevador, eu vou pela escada. Já não desço com a mesma agilidade que eu descia antes. Aí, tempos atrás, eu vi que existe um método para você ficar preocupado ou não. Você mesmo pode fazer esse teste na sua casa. Quanto tempo você leva para levantar de um sofá e ir pegar um copinho de água? Então, eu tento fazer isso de uma forma ágil. O meu AP aqui em Santos tem 2 andares, então eu subo escada e desço o tempo inteiro. Sempre. Mas também já não a mesma agilidade que era antes. Então é aquilo que você falou. Como a gente quer viver muito, você vai ter que fazer uma atividade física. Com certeza. Não precisa correr, maratona, nadar, mas você vai ter que fazer uma atividade que mais se adeque com você. Então, o que eu costumo fazer, às vezes, quando os meus filhos vêm aqui para Santos, Malu tem 15 anos, o Cadu tem 13 anos, minha esposa vem, eu costumo andar na praia. E quando eu ando 10 quilômetros, ando de boa. Eu saio da minha casa, ando na praia, volto, 8 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros. E aí isso eu vejo que eu não preciso me preocupar. Mas se eu tivesse um compromisso, e aí que tá, né, Lu? Você chega em casa já meia-noite, vai acordar às 6 para fazer, mas você tem que fazer isso, que é justamente para você colher bons frutos ali na frente. Repare que eu, por exemplo, tenho 58 anos. Quando eu tinha 20, 15, os velhinhos, que eu achava velhinhos com 60 anos, hoje são super ativos. E os de 70 também. A gente achava a pessoa há 30 anos atrás, 40 anos atrás, com 60 anos, velhinha. E hoje não. Você vê a pessoa com 60 anos super ativa. Exatamente enfim, isso. Me fala um pouco mais da sarcopenia. A sarcopenia ela é um assunto que a gente tem que ter uma atenção muito grande, principalmente quem está assistindo, porque a sarcopenia ela começa justamente em pequenas coisas. Eu estava até comentando com uma aluna ontem o quanto a gente não percebe a nossa dificuldade até ter a dificuldade. Então, por exemplo, eu estou saudável, você está saudável. Tá tudo certo. Está tudo vivendo, estamos fazendo nossas coisas, todo mundo indo feliz e normalmente. Aí o dia que você precisa pegar um Uber, de repente, que chegou no teu prédio, ali na porta, rapidamente, ele tá te esperando, te aguardando, e você tá um pouco atrasado. Você vai precisar ter aquela agilidade, você não consegue aquela agilidade. Você vai precisar descer aquela escada rápido, você vê que você não consegue fazer isso sem segurar. Isso. Aí você já começa a notar essas diferenças. E quando que são os fatores mais preocupantes? Com atividade simples. Vai levantar da cadeira... Aquele esforço, as 2 mãos, se não põe as mãos, não vai mais. Então, isso já é um indicativo de que você está com a perda muscular. Então, o que é a sarcopenia? A sarcopenia, ela é a perda da quantidade de músculo. Então, por exemplo, eu tenho 29 anos, eu tenho um total em quilogramas de músculo.
Conforme eu vou vivendo, se eu não faço o treino, se eu não cuido desse músculo, ele vai diminuindo. Então pensa, eu tenho isso aqui de músculo. Aí eu decido ser sedentário. Quando chega nos 60, a perda vai acontecer para todos nós, se você for sedentário. Começa a diminuir em quantidade e em tamanho. Então, além dele diminuir a quantidade total que você tem dentro do seu corpo, ele vai reduzir o tamanho. E aí você começa a ter rigidez, você começa a ter dor, você não alcança, não consegue mais colocar um calçado, não consegue vestir a roupa, porque o músculo diminuiu em quantidade e em tamanho. E aí existe um quadro ainda mais severo, que é o que a gente vai começar a passar nos próximos anos por conta do aumento da escala de pessoas que estão envelhecendo, né? Que é a obesidade sarcopênica. Então, antes, a nossa alimentação ela era mais saudável. Então, a gente se alimentava bem, perdia o músculo, mas ainda assim não tinha tanto acúmulo de gordura. Hoje, a pessoa, ela olha para a coxa dela, ela fala, ah, tá grande, ela pensa que tem músculo, mas na verdade 80% daquilo é gordura corporal e quando a pessoa tá no envelhecimento, o corpo ele quer reter na tentativa de preservar a tua vida. E isso não é por mal, porque o corpo é inteligente, ele quer reter pra gente ficar bem. E ele começa a reter gordura e essa gordura começa a entrar na fibra muscular. Aí a gente tem os 3 problemas juntos. Perdeu a quantidade da fibra muscular em tamanho, em quantidade numérica e principalmente com acúmulo de gordura. Aí começa a atrofia, aquela musculatura não tem mais função. Então aquele simples levantar que não ia mais, agora não vai mais mesmo. Alguém tem que dar a mão para levantar. A pessoa precisa de uma bengala, porque daí começa o risco de queda. Aí vai começando a ter todos esses agravos. Então, um grande alerta para quem já está sentindo essas dificuldades é, primeiro, tem que começar e ainda dá para começar, porque eu vejo que é um grande tabu também pessoas nesse processo achando que o treino, o exercício vai machucar. Isso já é coisa muito do passado, a tecnologia já se avançou, os estudos também. Então hoje treinar é algo mais seguro. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Será que dá para começar? Você em casa, será que dá para começar? Será que dá para mim começar? Espera um pouquinho só, a gente volta já já. Olá, estamos de volta, um papo agradabilíssimo com essa menina que brilha com certeza, ela tem um tom de voz legal, ela fala legal, ela dando aula deve ser fantástica, ela fala alto, ela fala bem. A gente está falando justamente do assunto da necessidade da gente se exercitar, já que a gente tem o risco de queda, demência, solidão, por aí vai. Mas ela tem um método chamado Livre da Dor. Fala um pouquinho mais para mim disso. A metodologia Livre da Dor, ela foi criada justamente para atender essa pessoa que tem um processo já de perda de musculatura e já está começando a ter muita rigidez na articulação. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, se a gente pega toda a ciência do movimento, do exercício, a gente tem todos os estudos pautados ali na prescrição do exercício em como tem que ser feito. Só que quando a gente vai para a prática, esse idoso, ele não está levantando, ele não está conseguindo fazer o mínimo de esforço com o próprio peso corporal, então não dá para a gente pensar num primeiro momento, em implementar tanta intensidade e tanta carga assim. E é por isso que muitas vezes a pessoa tem muito medo de começar. Então o método Livre da Dor, ele tem etapas. A gente passa primeiro fazendo uma atividade mais suave para as articulações, que são exercícios de mobilidade, exercícios de alongamento, para essa pessoa já sentir um alívio da dor naquela articulação, e quando ela já começa a sentir esse alívio, ela já está mais preparada para ter o trabalho de ativação neuromotora, que é o momento que o nervo do corpo tem essa conexão com os músculos e faz essa contração acontecer da melhor maneira possível. O que é a contração? É o movimento em si. Só que se eu começo a forçar, vamos supor, tem um braço aqui, se eu começo a forçar esse músculo aqui 100% do tempo e eu já tenho dor no ombro, por exemplo, de cara, essa dor tende a piorar. Então o caminho primeiro é tratar a dor ganhando toda a mobilidade que aquela região tá perdendo por conta da dor, porque a gente começa a sentir dor no ombro. Aí, ao invés de subir esse ombro, já começa a subir o outro. Sim. Aí começa a subir o ombro, força a coluna. Aí a coluna já tá toda torta. E daqui a pouco começa a lombar. Então vai sendo uma série de alterações que vão acontecendo na articulação, e isso precisa ser considerado antes da gente pensar no ganho de força. Porque não adianta pegar um corpo que não tá fazendo movimento básico, padrão de dia a dia, como levantar dos lugares, subir uma escada. Não adianta eu querer já acelerar para um treino ser um treino já intenso, que mexa com essa fibra muscular. Machuca, né? Machuca, faz mal para a pessoa. Então o método ele foi construído baseado naquilo que foi trazendo resultado para os meus clientes, tanto os clientes online quanto os clientes do presencial. Eu fui percebendo que quanto mais eu atendia aquela pessoa, focando primeiramente naquela dor que ela sentia, a gente conseguia ter muito mais resultados do que quando a gente fazia o caminho
oposto, Faz que é sentido o caminho do fortalecimento. Por isso muitas pessoas idosas desistem, porque elas chegam na academia, dói, saem né? da academia pior. Exatamente. Vai lá na academia, o dia seguinte não consegue andar. Não consegue andar, não vai voltar mais, né? Não. Não vai encontrar. Você falou uma coisa no primeiro bloco que é bem interessante, que é essa questão da disponibilidade de tempo. Então. Geralmente a gente não encontra disponibilidade de tempo porque a gente também não vê resultado. Então, às vezes, a gente tá tentando fazer, tá indo pra academia, tá tentando, e continua igual, porque não tem ali um método específico. Lu, eu vou abrir o coração pra você. Você vai e contrata o cara. Aí o cara chega na sua casa às 5h30 da manhã, parece que toma Ritalina, não sei, parece coordenador de Clube Med, aqueles caras que trabalham em... bom dia! Bom dia. E você, bom sem dia. querer falar. Isso. Você já pé da vida. Vai. Faz uma só pra mim, meu amigo. Mas nem que, entendeu? Não adianta. Não, mas faz uma só pra mim. Que é só pra você, me deixa em paz. Quer dizer, também tem essa história que o cara fala muito, e é muito assim. Então, assim, já não é bom. Aí tem um cara assim, o dia seguinte você tá que você não consegue levantar. Fala, eu vou pagar pra isso? Sim, não. Sim. Espera chegar a sarcopenia, o negócio aí, pra ver o que eu faço, entendeu? Sim. Agora, o que eu tô aqui pensando, como é a sua abordagem? É que tá, cada caso é um caso. Não tem como a gente falar, não, que eu faço isso, não tem como. Você tem que ver a pessoa, como é que ela se conduz, como é que ela se propõe para você saber até como você conduzir. Faz. Mas você vai na casa da pessoa. Isso, eu faço na residência aqui em Santos. Vamos falar aqui em 6 Santos horas como é, né? Manhã, isso. Então, por exemplo, marquei o atendimento com aquele cliente. Num primeiro momento, eu vou levantar todo o histórico. O que já aconteceu na vida das pessoas? Se essa pessoa já fraturou, se tem dor, se já fez cirurgia, qual medicação que toma, se tem nível de demência. Então, a gente faz uma avaliação biopsicossocial, que a gente não pode mais focar quando a gente vai para um atendimento domiciliar, não dá para eu olhar só para a parte física. A pessoa que está envelhecendo, o físico, ele é resposta também do emocional. Então essa pessoa já está passando por luto, já tem solidão, já tem ali toda uma perda do cotidiano, já não trabalha mais, já não sai de casa. Como que a gente vai querer focar em ganhar essa musculatura se o mental não está adequado? Então a gente no primeiro momento faz uma avaliação. Então no primeiro momento eu faço uma avaliação de risco de queda, que é um teste que existe, ele é um teste padrão para todas as pessoas que quiserem pesquisar, é o TUG. A gente coloca uma distância, uma metragem, calcula o tempo que essa pessoa leva para fazer uma volta e como que ela faz esse padrão de marcha. Depois, uma avaliação do equilíbrio unilateral, então como que eu fico, se eu aguento ficar com o pé levantado, eu consigo ficar em equilíbrio aqui, tem um teste também pra gente mensurar isso. Legal, isso eu não sabia. Um teste de alcance, né, que é essa capacidade que a gente tem de alcançar as pernas, né, porque no envelhecimento, como tem essa atrofia do músculo por conta da gordura, enfim, você começa a ter a parte posterior muito encurtada, por isso o idoso ele vai ficando mais curvado e ele vai andando também mais lento, porque essa musculatura de trás diminui. E aí, por fim, a gente faz o teste de força, que é o quanto que esse idoso consegue levantar e sentar de uma cadeira dentro de um determinado tempo. Aí a gente tem uma categoria e uma classificação. Aí eu posso chegar para você, por exemplo, e entender que você tem força, mas você não tem mobilidade. Para que eu vou focar na força num primeiro momento se a sua deficiência é articular? Então, no método Livre da Dor, eu faço isso, principalmente no presencial com todos esses testes, e com os clientes online a gente faz todo um questionamento, padrão de dor, essa dor aparece todo dia, essa dor te deixa triste, deprimido, enfim. 80% dos clientes que me procuram online, eles respondem que eles não estão vivendo coisas que eles gostam por conta da dor. Então é algo ali que já mostra que o emocional da pessoa já está abalado. Tem estudos que comprovam, a pessoa que está no envelhecimento e tem dor, ela tem mais risco de depressão, índice de suicídio muito alto, porque a pessoa realmente se vê ali num estado da vida que não consegue modificar, né? Exatamente. O cara está ali num estado que ele não sabe para onde vai. E às vezes essa alternativa não trabalha só o corpo. A gente viu aí, é uma coisa psicossocial, mexe com mente, qualidade daquilo que come, é importante a gente falar isso, porque já que ela vê os exames, né, vê ali glicose, colesterol, ureia, creatina, para saber se o rim está funcionando bem ou não, sódio, potássio, bomba de sódio e potássio, lembra das aulas de fisiologia? Então, isso. Então, quer dizer, a desidratação. Desidratação, exatamente. Falando em desidratação, é importante a gente falar isso.
Quanto de água eu bebo por dia? Geralmente 35 a 40 ml por quilo de peso. Quilograma de peso corporal. Então, se você pesa 100 quilos, seria legal se você tomasse em torno de 3,5 litros, 4 litros de água, mas você sabe que não dá. É muito difícil. Mas a água, ela ajuda muito, 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 muito. Tempos atrás eu fiz um estudo com alunos de nutrição e educação física, de pessoas que ingeriram a quantidade de água que se fala e pessoas que não ingeriram. Certo. Você vê a quantidade de sódio, potássio, tudo muda. Altera tudo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a água é a coisa mais simples que a gente pode fazer no primeiro momento, porque geralmente, quando a gente quer mudar e ter qualidade de vida, a gente pensa naquilo que a gente tem que pagar. Só que primeiro eu falo para a pessoa, vamos pensar no que você pode fazer agora que não depende de contratação nada. Vamos pensar o idoso. Sem receita azul. Sem receita. Sem pensar nos problemas, né? O idoso, ele perde a vontade de beber líquido, porque a gente vai ter alteração da papila gustativa, vai ter alteração no trato gastrointestinal, então não consegue, engasga mais. Então essa pessoa ela não dá conta. Então, por exemplo, se ela tomou um café recheado, ela não dá conta de tomar 2 copos de água como uma pessoa mais jovem no começo do dia, então tem que fragmentar. Inclusive eu estava conversando com os meus alunos presenciais essa semana, sentindo muita cãibra. Sinto cãibra dormir, sinto cãibra dormir. Eu falei um ponto importante para eles que talvez possa ajudar o pessoal. Claro, com certeza. Tomar mais água à noite é importante porque você perde muito líquido à noite. Mas eu vou fazer muito xixi quando eu tomo. Não, na verdade, o que acontece? Você vai continuar urinando. Se você já vai no banheiro todos os dias à noite, você vai continuar urinando. Só que o grande problema é que ao longo do dia você não administrou tanta água assim. E aí você não administrou tanta água assim ao longo do dia, chega à noite, você não quer beber água porque você não quer urinar mais, só que você vai urinar do mesmo jeito. E você desidrata. E um dos maiores fatores de risco é a queda do idoso por desidratação. Então muitos caem à noite não por questão... A gente pode falar de osteoporose, coisas mais graves, mas geralmente esse idoso, ele às vezes cai, ele pode passar mal e não ter quem socorrer numa madrugada simplesmente pelo fato dele ter urinado bastante, porque ele já tomou um diurético por conta da pressão, já tem vários fatores aí acontecendo e ele não ingeriu a água. Então o recomendado, eu sempre falo, divida em blocos, tome de manhã, tome à tarde, tome à noite, para você sempre manter essa quantidade de volume de água dentro do teu corpo. Sensacional, é uma postura muito legal. E o assunto vem Vou até tomar um pouquinho. Pode tomar água. E o assunto vem aqui com a nossa região também. A população aqui de Santos, ela é 25% da população tem mais de 60 anos, né? E a gente tem aqui essa, olha só, pelo que eu tô lendo aqui, 22 mil pessoas em 2010 passaram para quase 30 mil pessoas esse ano. Então, assim, olha, para você que está em Santos e a gente começa a sentir, você começa a sentir que você já não é mais o mesmo, isso acontece com certeza. Vários fatores influem, alimentação muito, água muito, exercício físico acaba regulando isso tudo. Para a gente acabar, eu vou te relatar um fato que eu também percebi e escutei falar muito. Pessoas com sarcopenia ou pessoas que perderam peso ou perderam massa muito rápido, têm dificuldade de urinar. Você já viu isso? Já? Então, na verdade... o que rola? O que acontece? Quando você perde a musculatura, a sua musculatura, grande parte dela de componente é líquido. Então, quando você perde a sua musculatura, tudo, né? Você não tem como... Essa parte líquida que ficaria ali estocada dentro do teu organismo, ela não tem onde se estocar. Então, o nosso músculo ele precisa de água, pra gente, uma pessoa que começa a tomar água já por si só, ela já vê que a vida dela já fica melhor, ela já tem mais disposição, mais ânimo. E aí, como que o rim vai ser afetado? Ele está acostumado com volume. De repente, é comum, a pessoa passa por uma situação grave e fica no hospital. Experimenta ficar no hospital 10 dias de cama. Você sai de lá sem músculo. Tem pessoas que comemoram, emagreci. Não, gente, nunca comemore isso, porque você não tem saúde, né? Você perdeu a tua saúde. E aí o que acontece? Você perde muita quantidade de líquido naquela região, naquela musculatura, e o volume de sangue vai mudar, então você vai começar a ter vários problemas, entendeu? Porque você tem ali uma redução muito grande, significativa. E aí junta com o processo do envelhecimento de não ter mais a percepção de sede. Então quem está aqui assistindo é bem longevo, não ache que tá tão errado você não ter sede. Você vai ter que se obrigar a tomar água, porque você não vai ter mais sede. É isso aí. Então no envelhecimento é legal esse alerta também. Você não vai ter essa vontade de tomar água, você vai ter que tomar mesmo assim. E suco não substitui, chá não substitui, café não substitui, água. O negócio é água. Legal, né, esse papo aqui com a Lu. Vou deixar aqui de novo,
Luana com 2 N's, ponto, personal sênior, Luana com 2 N's, ponto, personal sênior. Lu, você volta? Com certeza. Ela volta. Convidando. Muito legal. Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Ficou muito legal, um papo espontâneo. Parabéns pelo aquilo que você faz. E a gente queria que mais pessoas pensassem como você. Ajuda muito. Obrigada. Legal, né? A Lu, sensacional. Ela é de Cotia, mas veio aqui para Santos, já está aqui há muitos anos, acabou virando santista. Para você que me assiste, um grande beijo. Agradeço de novo, inclusive a minha querida equipe técnica. Eles adoram que eu fale isso. Davidson, o Nicolas e o Rafa, obrigado por estarem aí no suíte e fazer com que eu leve o meu programa à frente. Um grande beijo, valeu, tchau, tchau.